missionária de Paulo. Amém. Sem enxergar o beleza. A narrativa desta viagem encontra-se em Atos 15, do verso 36 até o capítulo 18, verso 22. Depois de aproximadamente 3 anos de intervalo, durante os quais 2 valorosos obreiros ficaram em Antioquia, pregando e ensinando com muitos outros a palavra do Senhor, Paulo teve a inspiração do alto para fazer uma segunda viagem missionária pela Ásia, confirmando o trabalho realizado na primeira incursão evangelística naquela área. Certamente ele nem por sonho teria imaginado o alcance dessa viagem no que diz respeito à penetração do Evangelho na Europa. Aí vocês vão marcar agora. As etapas dessa viagem podem ser divididas em 3 itinerários. O da Ásia na ida, o da Europa, o da Ásia na volta. Tá? Então a segunda viagem, ela se estende mais, ele vai um pouquinho além do limite e atinge a Europa, parte da Espanha, né, Itália e assim vai. Então vamos lá. O itinerário da Ásia na ida. Ao preparar a segunda viagem, Paulo não concordou com Barnabé em levar de novo com ele João Marcos, pois este os havia deixado no meio da viagem pela sua inconstância. Tá? Isso acontece muito. Né? Então, o que acontece? Na segunda viagem, porque na primeira, Paulo e Barnabé e João Marcos como auxiliar deles. Né? Só que João Marcos desiste na primeira viagem, né? Vê as dificuldades, vê os locais que ele tinha que passar, então ele resolve voltar. Né? E agora na segunda viagem, Barnabé quer escalar novamente, porque João Marcos era sobrinho de Barnabé. E aí o que ocorre aí? A gente precisa entender, tem que ficar ligado, irmãos, porque às vezes tem situações que acontecem e a gente não entende. Poxa, por que fulano desandou comigo, me tratava tão bem, agora está me tratando mal e de repente acontece? Porque às vezes tem situações que Deus permite acontecer com um propósito em comum. Né? Então aqui, quando Paulo diz não, João Marcos não, de maneira nenhuma. E o que ocorre aqui? Uma separação. E quando ocorre uma separação, ocorre o quê? 2 viagens missionárias ao mesmo tempo. Porque Barnabé vai com João Marcos e Paulo pega Silas e vai com ele para a viagem missionária. Então, nessa segunda viagem missionária, Paulo está de um lado propagando e Barnabé e João Marcos de outro, expandindo muito mais. Mais espaço, né? Isso aí, entendeu? Então tem coisas que às vezes você não entende no momento, né? Mas é expansão, né? E a gente vai ver muito lindo que no final da carreira de Paulo ele vai solicitar a presença de quem? De João Marcos, né? Traga João Marcos porque ele é muito útil para mim, né? Então é um reconhecimento que não teve mágoas, ressentimento, nem nada, tá? Então, são coisas que a gente precisa entender. Porque quando a gente começar a compreender, irmãos, que a igreja, é claro que ela é uma organização, mas antes dela ser uma organização, ela é um organismo espiritual. A igreja é espiritual. Então, quando a gente começar a compreender isso, a gente vai compreender que as batalhas que se travam, elas também são espirituais. Né? Não é contra o nosso irmão, não é contra o nosso irmão. Às vezes vai acontecer de um irmão, às vezes ele tratar mal, ele responder mal, não falar com você, e você precisa entender que assim como você passa por batalhas, o seu irmão também passa, a sua irmã também passa. Então quando a gente começar a olhar com esse olhar que existem batalhas espirituais, a gente vai começar a compreender as pessoas. Né? Compreender as pessoas. Então vamos lá. Até a gente mesmo. Até a gente mesmo. Porque às vezes acontece situação que você já
entende o que é. Entendeu? Então você acaba que eu falo isso porque eu tenho vivido isso de um ano para cá, eu tenho vivido isso. Então eu já evitei muita coisa na minha vida que no passado eu não evitava. Hoje eu já olho pelo lado espiritual. Então, assim, muita coisa na minha vida foi devido a isso mesmo. Eu própria, para passar a enxergar dessa forma. Isso mesmo. Então vamos lá. Ele foi, Antioquia, Paulo e Silas tomaram rumo ao norte, viajando por terra para Síria, mas está lá embaixo, isto é, visitando os grupos de crentes formados na região norte da Síria, de onde passaram para Cilícia, cuja capital era Tarso. Lucas não menciona os nomes das localidades desta província atingidas pelos missionários, entretanto, fácil é perceber que por lá já havia igrejas estabelecidas anteriormente. Por certo, o foram pelo próprio apóstolo durante a sua permanência em Tarso, antes da partida para Antioquia, a convite de Barnabé. Atravessando os montes Tauros, chegaram a Derbe e Listra, Então, o mesmo lugar que eles passaram na primeira, eles também passaram na segunda. Só que eles estenderam. A segunda foi mais extensa, tá? Por quê? Eles passam novamente pelo mesmo lugar. É o que eu falei para vocês. Porque não é só propagar, é cuidar, Então eles estão passando lá para dar assistência. É por isso que Paulo cuidava tanto, por isso que ele escreve a maior parte do Novo Testamento escrita por Paulo, Então, são 27 livros, 13 cartas são de Paulo, sem contar Hebreus, que entra como uma carta anônima que não apresenta, quem é o seu escritor, o autor daquela carta. Mas tudo indica ser o próprio apóstolo Paulo, mas ficou em anonimato ali o autor da carta aos Hebreus. Por que ele escreve cartas? Cuidando das igrejas, se preocupando com as igrejas, Então ele escreve cartas. Se fosse hoje, mandaria mensagem no WhatsApp, Teria mais facilidade. Se é hoje, irmão, Paulo alcançaria o mundo com a tecnologia que tem hoje, Mas é verdade. Então vamos lá. Troade, na costa do Egeu, foi ali que Paulo teve uma visão de um homem da Macedônia, parte da Europa que fica dentro da Mísia, pedindo que passasse aquela região e ali anunciasse o Evangelho. Assim os missionários chegaram a conhecer a vontade de Deus e partiram para a Europa, penetrando no mundo ocidental com a mensagem gloriosa de salvação dos pecadores. Nessa altura, nota-se que o autor do livro de Atos, Lucas, passa o uso do pronome pessoal na primeira pessoa do plural, nós, o que leva a crer que foi em Troade que ele juntou-se aos 3 missionários a ajudá-los na obra. O itinerário da Europa de na Ásia, navegaram para Samotrácia, que é uma ilha a 33 quilômetros da costa. Ali não demoraram, certamente pela pressa do navio, prosseguindo para Neápolis, cidade marítima do continente europeu, porto que servia a importante cidade de Filipos, colônia romana. Também em Neápolis os missionários não demoraram, mas dirigiram-se imediatamente para Filipos. Aí vocês vão marcar Filipos, ponto inicial de Paulo na evangelização da Europa. Foi lá em Filipos aquele episódio. Aí você vai entender, por que eles estão indo para a Europa? Porque Paulo tem uma visão, um varão da Macedônia, dizendo: atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. E quando ele obedece, ele atravessa, ele vai parar em Filipos para pregar. E o que ele encontra em Filipos?
uma jovem adivinhadora, né, que um espírito maligno possuía ela e adivinhava a vida das pessoas, e ela, como era escrava, dava lucros aos seus donos, aos seus senhores, e Paulo se depara com aquilo ali, né, e todo dia eles passavam e ela dizia: aqueles homens que vão lá são 2 homens de Deus, né? E todo dia, até que um dia Paulo se irritou com aquilo e repreendeu aquele demônio, e o demônio saiu do corpo da menina e ela não adivinhava mais nada, né? E o que ocorre? Perderam o lucro, pegam Paulo, Silas, praça pública, tiram as suas roupas e com pedaços de paus, de varas, vão bater neles em praça pública, deixar eles todo lanhado em praça pública e mandar eles serem presos. E agora você vai entender. Paulo tem uma visão de um homem mandando ele atravessar a Macedônia para ajudar. E agora acontece isso com ele. Se é comigo, se é com você. Voltava para casa correndo. Não, talvez nós diríamos assim: será que foi Deus mesmo? Me mandou vir aqui para sofrer desse jeito. Mas pior de tudo, que a gente escuta isso dos crentes. Os ímpios não falam isso, não, meu filho. É de Deus. Os crentes, vai fazer por conta própria. Tá vendo? Deus pensou quebrou a cara. É isso aí, né? Então, até no sofrimento, né, Deus tem um propósito, né? Porque foi necessário aquilo para eles ganhar o carcereiro e a família dele para Cristo, né? E às vezes, irmãos, às vezes é por causa de uma alma. Deus faz um mover muito grande, né? Você na hora não entende, mas depois você vai entender. Aconteceu isso comigo. A gente comprou esse carro, com 15 dias que a gente comprou esse carro, tendo uma Bíblia para pagar. Deus permitiu o carro ser roubado. O carro foi roubado e eu só gritava: Deus, o Senhor permitiu eu comprar o carro, por que o Senhor permitiu agora Satanás levar? E ele só falava para mim: é necessário. Acabou de o carro sair com um ladrão, o carro da polícia passou, eu peguei o carro da polícia, tentando vir até aquilo enquanto eu voltou para a delegacia. Agora você prega meu evangelho. Eu vou falar assim: mas poxa, roubaram o carro. Mostra que o seu amor por mim não está no carro. E faz a minha obra. Ganhei o delegado, o escrivão para Jesus. Eu falei: agora o senhor devolve? Ele disse: é necessário. Fiquei pagando o preço por 5 dias com esse carro roubado. E muitas das vezes a gente não escuta do crente o que a gente quer ouvir, escuta do ímpio. E o ímpio falava assim para mim: olha, eu não acredito em Deus, mas através da tua fé, do que Deus vai fazer pela tua vida, eu passo a crer em Deus pelo que você está passando. Uma semana depois, todo mundo já dava o carro como perdido. O carro voltou inteirinho. Da mesma forma que Deus permitiu, com a volta do carro eu ganhei praticamente 5 anos com Jesus, por acreditar que Deus é capaz de fazer o inimaginável. Mas a gente às vezes quer questionar, e Deus permite certas coisas acontecer porque Ele quer ir além do que a gente possa imaginar. Então, Deus trabalhou, tem que trabalhar até hoje. É isso aí, né? Então, ele passa por Tessalônica, aí você vai entender, ó, as cartas que Paulo escreve: Filipenses, Tessalonicenses, né? Então, tudo local que ele passou. Não fala em Tessalonicenses primeiro e segundo, uma ele foi na ilha e outra na volta? Não, fala de 2 cartas que ele escreve mesmo, né? Ele não estava lá, né? Ele escreve e manda ser enviado. Então, ela escreve a primeira e depois escreve a segunda. Por quê? Irmãos, nesse povo aqui que era europeu, eles tinham muita dúvida acerca do Evangelho. O Evangelho de Cristo era novidade para eles, né? Então, qual era as dúvidas? Dúvida do que acontecia quando uma pessoa morria, né? Dúvida acerca do porvir, da salvação e tudo mais. Então, por isso que Paulo escreve as cartas ao Tessalonicenses com um cunho doutrinário, né? De explicar a doutrina da salvação para eles, né? E do arrebatamento da igreja também, né? Na primeira carta ele está explicando acerca do arrebatamento, né? Dizendo: não quero que vocês se entristeçam como os demais que não têm esperança. E ele vai explicando: assim como Cristo ressuscitou
todos mortos, nós também haveremos, aqueles que morrem em Cristo, vão ressuscitar, e nós que estivermos vivos no dia do arrebatamento, seremos transformados, né? Subiremos juntos a encontrar o Senhor nos ares, e Ele vai dizer, console uns aos outros com essas palavras, né? Então, era um cunho doutrinário, ele não estava em Tessalônica, né? Eles querem para direcionar a preocupação que ele tinha com a igreja, né? Então, era esse propósito aí, né? Então, você vai ver que é duas cartas pequenas, diferente de Coríntios, são duas cartas grandes. Foi a igreja que deu bastante trabalho para Paulo, né? Foi a igreja de Corinto, né? E era a igreja mais pentecostal que tinha, era a igreja de Corinto, e é a que deu mais trabalho. Desse jeito. Vamos lá. Bereia, 80 quilômetros de Tessalônica, onde o evangelho foi muito bem aceito. Entretanto, os judeus fanáticos de Tessalônica foram a Bereia e alvoroçaram o povo contra os missionários, a ponto de Paulo ter necessidade de retirar-se via mar para a Grécia, deixando os companheiros para trás, chegando a Atenas, a importante capital da cultura grega. Depois de uma rápida olhada pela cidade, o apóstolo percebeu a idolatria dominante, falando no Areópago, né? O que era o Areópago? Aquele lugar onde colocavam os deuses, as imagens de escultura, onde Paulo aproveita ali uma vaga, que ele vê ali um local que não tem imagem nenhuma, está ali, ao Deus desconhecido. Ele vai dizer, esse Deus aí, o meu Deus é esse, né? Que não tem nada ali, esse é o meu Deus que vocês não conhecem. Então ele usa daquilo para começar a propagar o Evangelho, né? Porque, irmãos, a gente sabe, quem lida com essa área de buscar as almas, ganhar almas, sabe que não adianta, né, um algo ensaiado. Você está ali, tem que estar ligado, né, para você entender em que área você vai entrar, né, de que modo você vai entrar. E você vai ver que em cada lugar que Paulo tinha, o evangelho era pregado de uma maneira. Ele mesmo vai testemunhar, me fiz de fraco para ganhar os fracos, né, me fiz de forte para ganhar os fortes. Então, ele vai mesmo dar testemunho disso, em cada lugar ele precisava entrar de uma maneira para que o evangelho fosse alcançado, né? Não existe uma via de regra para pregar o evangelho, né? Não vou ali e primeiro vou começar falando disso, não tem isso, irmãos, né? Propagar o evangelho, anunciar o evangelho é o que Jesus fez a promessa a Pedro. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, pregar o evangelho é forçar a porta do inferno, né? Então, você está entrando no território do inimigo, local onde ele conhece muito bem, né? Então a gente precisa entender isso. É por isso que Jesus salva muito lá de fora, porque é eles de lá que conhecem o território, né? Então, vamos supor, quem sai do tráfico tem a facilidade de pegar para quem é do tráfico, né? Quem sai da prostituição tem facilidade de pegar para quem está na prostituição, porque conhece aquele ambiente, né? Então, é isso que a gente precisa compreender. Tem que ter uma preparação, uma noção muito grande, porque nem sempre todo mundo está preparado para montar o território da onde sair. É isso aí. Porque senão corre o risco de ser evangelizado lá de novo. Não, claro, com certeza. Então tem que estar muito em Deus mesmo. Tem que estar, porque é isso que a gente fala, não é aqui no seminário. O seminário nos capacita intelectualmente, né? A gente vai ter um intelecto perfeito, compreensão perfeita, mas a unção, né? Ela vem da busca, vem da oração, vem da renúncia, vem do jejum, né? Então, é aí, o preparo vem daí,
né? O conhecimento, ele é ótimo, é a balança, crescer na graça e no conhecimento, né? Então a gente precisa ter os dois, porque não adianta eu ter só a graça. Eu vou chegar lá, aí eu bato de frente com um espírita que conhece a Bíblia de capa a capa, e o que eu vou falar para ele? Quando ele começar a pregar para mim, porque é isso que eles fazem. Se ele vê que você recuou, meu irmão, ele vai te metralhar com a Bíblia. Então, por isso que a gente precisa ter este preparo bíblico, né? Para a gente conhecer a palavra de Deus e tudo que rege em torno da palavra de Deus, que é história, cultura, né? Tudo, geografia bíblica, que nem a gente está estudando aqui, para a gente ter este conhecimento. Não é que você vai usar sempre, mas pode chegar uma hora que você vai precisar, né? Então vamos lá. Aí passou por Atenas, Corinto, metrópole comercial e política da Grécia, naquele tempo situada a 70 quilômetros de Atenas. Nessa cidade que foi o ponto final da sua segunda viagem missionária, na direção do Ocidente, Paulo permaneceu 18 meses. Também foi ali que o apóstolo conheceu o consagrado casal Priscila e Áquila, com os quais iniciou o trabalho em Corinto e depois também em Éfeso, tendo sofrido tremendas perseguições. Tá? Então, ele funda a igreja de Corinto na sua segunda viagem missionária. Tá bom? O itinerário da Ásia na volta. De volta para Antioquia da Síria, Paulo embarcou no porto de Cencreia, a 13 quilômetros ao leste de Corinto, onde também já havia uma igreja certamente estabelecida durante a estada do apóstolo em Corinto. Dali navegou em direção leste, atravessando o mar Egeu em companhia de Priscila e Áquila, para Éfeso, capital da Ásia proconsular, junto à foz do rio Caisté, famosa pelo seu teatro, seu hipódromo, né, lugar onde se realizavam corridas de cavalos, em seu colossal, né, templo consagrado à deusa Diana, né, um gigante, né, colossal quer dizer gigante, enorme, ou Artemis. Nessa cidade ficou um casal de auxiliares do apóstolo que o acompanhou desde Corinto, a qual mais tarde juntou-se ao jovem Apolo, formando-se um grupo que atuou eficientemente para preparar o terreno para o trabalho de Paulo, que brevemente voltaria para lá. De Éfeso, Paulo navegou diretamente para Cesareia, na Palestina, de onde subiu para Jerusalém, né? Então, nessa segunda viagem missionária, ele não faz aquele retorno. Por quê? Porque ele já está visitando aquelas cidades com a segunda viagem missionária pela terceira vez, né? Porque na primeira viagem ele foi e voltou, né? Então fez 2 estadias naquelas cidades e agora na segunda ele passa novamente, né? Então a terceira estadia. Então quando ele conclui a rota, do final da rota ele já parte para Jerusalém, ok? Então de Jerusalém, saudando os irmãos da igreja e relatando-lhes as maravilhas que o Senhor havia operado durante quase 3 anos. Gasto na segunda viagem de Jerusalém, dirigiu-se para, aí vocês vão marcar, Antioquia da Síria, seu ponto de partida para todas as viagens. Ok? Então, quando ele chega em Jerusalém, ele vai relatar em Jerusalém as maravilhas que o Senhor havia operado, né, durante os quase 3 anos. Então, a segunda viagem missionária durou quase 3 anos, né, propagando fora do seu local
né, fora de Jerusalém. E isso aqui nos faz ressaltar, irmãos, né, muito respeito aos missionários que hoje temos, mas nos faz ressaltar que quando a gente ouvia assim, vai vir um missionário fulano de tal pregar na igreja, a igreja lotava. Por quê? Porque ela sabia que ia ter relatos de testemunhos, né, da obra missionária, de milagres, de curas, de livramento, de escape, né? Então sabia, as pessoas sabiam, ficavam maravilhadas com os relatos que os missionários traziam do campo missionário, né? Então hoje a gente quase não vê hoje, né? Não vê O hoje. missionário depende de igreja, né? Faz Hoje. a missão inversa, né? Hoje existe, né, aqueles, vamos supor, que nem as igrejas, hoje consagram missionários, temos aí a missionária Ana, minha esposa é missionária, tem aqueles que fazem a missão local, que é o caso das irmãs, né, fazem a missão local, a propagação do evangelho local. E existem os missionários itinerantes, aqueles que vão propagar em outros estados, sendo que é nesses aí que está um grande problema. Por quê? Porque muitos desses não vestem a causa exatamente da missão. Muitos desses são turistas, né? Na verdade, são turistas, são pessoas que, se você convidar, vem aqui ajudar a pregar o evangelho na minha cidade, não vou. Separa ali, vamos supor, o melhor hotel que a gente tem aqui é o Samba, né? Que é o Ibis, né? Então, separa o Hotel Samba lá para me hospedar lá, né? Na melhor suíte, me deixa lá e sempre quando precisar de mim vai ter que ter um Uber para me buscar. E isso quando aceitam um Uber, né? Alguns exigem o tipo de carro. Então, hoje em dia, infelizmente, existe isso. E dinheiro também. E dinheiro, né? Então, a gente sabe que, na verdade, esses não são missionários. Missão por amor, muito pouco. Então, quando, quer ver, você vê alguns congressos de missões que não existe só o Gideões, mas existem outras igrejas, né? A Assembleia de Deus mesmo que tem um grande trabalho missionário. Então, quando você ouve o testemunho desses missionários, você vai ver o que é missão verdadeiramente. Pessoas que às vezes o salário vai para eles e eles têm que pegar do salário deles e dividir com aqueles que estão necessitados. Imagina você ter um salário mínimo, que é o que manda para o missionário, casal, para a família de missionário. Você tem um salário mínimo. Então, você está pregando num lugar que tem um monte de gente passando fome, né? E o missionário tem que dividir aquilo, né? Para passar necessidade para a família, juntamente com aquelas pessoas que estão ali, que eles estão pregando o evangelho. Então, a gente vê que o campo missionário é outro nível, né? A recompensa deles vai ser grande, realmente, não aqui, né? Mas diante de Deus, porque pregar o evangelho é exatamente isso, é renúncia, né? É abrir mão, é deixar tudo. Lembra quando Jesus chamou Pedro, Tiago, André, João? Não tinham pescado nada aquela noite. E quando Jesus deu a barca, vai lá e lança a rede, eles enchem os 2 barcos, né? Tanto dele, aí chamam de Tiago e João para ajudar, e os 2 barcos são cheios, né? E quando chega na praia, ele já imaginando, vou pagar a dívida, vou pagar isso, vou dar uma melhorada de vida agora, peixe a beça, né? Aí Jesus fala, larga tudo, pode deixar tudo aí na praia, vocês não são mais pescadores de peixe, vocês a partir de hoje são pescadores de homens, né? Então, mas por quê? Por que Jesus não chama logo quando o barco estava vazio lá?
né? É porque, irmãos, todo chamado a gente vai ter que abrir mão de algo, né? Então, irmãos, todo aquele que é chamado por Deus, Deus vai tirar do estado de conforto, de comodismo, né? Porque para pregar o Evangelho. Tu acha que não era muitas pessoas que queriam seguir a Cristo? Era, irmão. E as pessoas chegaram assim, ó, vou te seguir, hein? Beleza. Estou contigo. Só que eu estou pior do que as raposas e as aves, porque elas têm ninho. A raposa tem covis, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Daqui a pouco eu volto. Então, irmãos, é isso. O Evangelho é exatamente isso, né? Então, missão é exatamente isso. É abrir mão, é largar, é deixar, né? E estar diante daquele que provê, né? Então, não adianta você pensar que uma pessoa vai para o campo missionário para enriquecer. Não, de maneira nenhuma. Tem aqueles que Deus enriquece com um propósito, como a gente vê testemunhos, né? De missionários que Deus deu poder aquisitivo a eles, mas para usar na missão, onde constrói hospitais, onde eles constroem escolas, né? Com aquilo. Então Deus sabe a quem vai dar, porque vai usar exatamente na missão, né? Foi uma época aí um pregador nos Gideões missionários mesmo, mas bateu com força, porque ele diz, a gente pede tanto para missões, mas quando a gente vai olhar, os missionários estão passando necessidade no campo, e as igrejas estão, ó, catedrais lindas, enquanto os missionários estão passando. Se tirasse o ar-condicionado, você sustentaria mais 5 famílias de missionários. Se tirasse todo esse glamour todo aqui, exagerado, era famílias de missionários que estavam sendo sustentadas para pregar o Evangelho. Então, é uma verdade, não deixa de ser uma verdade. Seria a escola. Eu vi um testemunho de um missionário que ele comprou 52 meninas, porque os pais vendiam para prostituição para se sustentar. Então ele comprou, ele tem lá um local onde ele abriga essas meninas, ele criou uma escola, né, para educá-las e comprou. Para quê? Para pregar o Evangelho e livrar as meninas da prostituição. Isso é o campo missionário, né? Então, era o que esses homens viveram na pele, né? E qual foi o término dos missionários que a gente está estudando aqui agora? Nenhum morreu de morte morrida, pelo que me consta. Paulo, como foi a morte de Paulo? Foi muito grave. Tem uma cabecinha aqui, ó, com o machado decapitado, né? Então, que morte é essa? Para quem ganhou milhares de almas para Cristo, é isso. Aquilo é só a carcaça, né? Aquilo é só o corpo. Ele mesmo foi aquele que relatou, né, que quando Cristo arrebatar a igreja, o corruptível vai se tornar incorruptível, né? Então é isso que a gente precisa entender, que missão é exatamente isso. E graças a Deus esse livro ele conclui exatamente com as viagens missionárias de Paulo. Aí a gente vai para a terceira viagem missionária. Depois de breve período de descanso, Paulo empreendeu-se uma terceira viagem missionária descrita em Atos 18, do 23 até o 21. Até o capítulo 21, verso 8. Partindo de Antioquia, sempre de Antioquia, né? E novamente Paulo dirigiu-se através das províncias da Cilícia, Galácia, Frígia, confirmando na fé todos os discípulos convertidos em lugares anteriormente visitados
né? Então ele faz o que ele fez na segunda viagem, ele faz na terceira, agora visitando aqueles que ele tinha ido na sua segunda viagem missionária, que ele não tinha ido na primeira, ok? Então aquelas cidades novas da Europa, onde ele ganhou almas ali, ele está fazendo a sua terceira viagem, passando por ali. Éfeso, que é o ponto principal de suas atenções nesta viagem, para evangelizar esse centro da província e suas adjacências. Troade, né, onde esperou seu novo companheiro de trabalho, Tito, que lhe trouxe notícias de Corinto, passando dali para a Macedônia, provavelmente visitando os lugares em que na viagem anterior havia estabelecido igreja. Dali desceu para Corinto, onde pôs em ordem as irregularidades ocorridas na igreja, de onde escreveu as duas importantes epístolas aos Gálatas, tá? E Romanos, 3 vezes depois de sua chegada. Já os judeus novamente preparavam-lhes ciladas para eliminá-lo do Senado, a fim de despistar os seus algozes. Voltou pela costa do Mar Egeu, subindo até Filipos, e dali talvez tinha ido ao Ilírico, província situada na costa do Mar Adriático da Macedônia. De Filipos regressou a Troade. Então a terceira viagem ela foi mais curta, foi mais uma viagem de inspeção, né, de visitar aqueles que ele já tinha ganhado para Cristo. Então ele faz essa terceira viagem para confirmar, né, os filhos na fé, os crentes, e colocar em ordem os problemas que já existiam naquelas igrejas que eram tão novas. Tá? E aí temos a última viagem, que não é missionária, que é a viagem de Paulo a Roma. Aí vamos lá, vocês vão marcar. A concluir a sua terceira viagem missionária, Paulo chegou a Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes. Marque até Pentecostes. O ódio dos judeus havia crescido diante dos sucessos do evangelho pregado por Paulo. Reconhecida a sua presença em Jerusalém e particularmente no templo, no acesso de cólera, seus inimigos tentaram liquidar. Se não fosse a pronta intervenção dos soldados romanos, por certo, naquela ocasião, Paulo teria perecido. O apóstolo, vendo a impossibilidade de conseguir garantias na província, porque a tendência das autoridades romanas era não julgar a Paulo por tratar-se de uma questão religiosa, apelou para César e por isso foi enviado a Roma na qualidade de prisioneiro. Tá? Então, os próprios judeus, eles tramam contra Paulo, e essa prisão se dá por conta dos judeus. E aí você vai entender porque Saulo, ele vai usar o nome de Paulo, né? E aqui, quando ele é preso e quando já vão bater nele, ele diz: olha, eu sou um cidadão romano, né? Então aquele que já tinha dado a primeira chibatada nele já ficou temeroso, porque poderia ser punido gravemente por ferir um cidadão romano, né? E quando foram prendendo para ser julgado em Jerusalém, né? E ele disse: não, eu apelo para César, eu sou um cidadão romano, eu apelo ser julgado em Roma, né? Então, só que isto era uma estratégia, porque até chegar em Roma ele ganhou mais almas para Cristo, né? Porque se ele é julgado ali, ele é morto, sentenciado, e é morto ali em Jerusalém mesmo. Então, quando ele apela, usa da sua cidadania romana e apela para César, ele tem que ser levado para Roma. E aí, meu irmão, o diabo perde
de montão, porque ele vai ganhando, ele ganha soldado, ele ganha oficial romano, e ele vai ganhando pelo caminho almas para Cristo. Amém? Então, olha só, o apóstolo vendo a impossibilidade de conseguir garantias da província, porque a tendência das autoridades romanas era não julgar a Paulo por tratar-se de uma questão religiosa, apelou para César, e por isso foi enviado a Roma na qualidade de prisioneiro, né? Partindo de Jerusalém, deu-se início da sua última viagem para o ocidente, diante do perigo de ser arrebatado pela turba enfurecida de judeus fanáticos. O oficial da torre de Antônia, parte da fortaleza de Pirá, junto ao templo de Jerusalém, tomou a providência de conduzir o apóstolo de noite sob forte guarda até Antipátride ou Antipatris. Dali foi remetido para Cesareia, onde permaneceu preso por 2 anos e depois partiu para Roma, tendo tido as oportunidades de pregar o Evangelho às autoridades romanas, Félix, Festo e Agripa. Na viagem, Paulo foi acompanhado de seus amigos Lucas e Aristarco de Tessalônica. De Cesareia navegaram para Sidom, onde lhe foi permitido visitar os amigos crentes, partindo dali para Mirra, ponto da província de Lícia, e a viagem foi longa, né? Então a viagem foi longa e nessa viagem, né, muita coisa boa da parte de Deus ocorreu, tá? Então tudo foi, né, uma estratégia espiritual, podemos assim dizer, da parte do apóstolo Paulo, com, né, o intuito de pregar o Evangelho. Ou seja, ele dizia: se eu tiver mais 10 minutos de vida, eu tenho mais 10 minutos para pregar, né? Mas ele teve muito mais tempo do que isso, porque a viagem para Roma era longa. Bom, aí vamos aí, na outra página aí, viagem de Paulo entre a sua primeira e segunda prisão em Roma. Há evidências claras, pelo que encontramos nas chamadas epístolas pastorais, de que ele foi absolvido e que reassumiu o seu antigo trabalho de visitar as igrejas já estabelecidas e organizar outras novas, tendo sido preso novamente pouco depois. Esse período entre a sua primeira prisão em Roma e a segunda é coberto de incerteza quanto às suas atividades e os lugares onde elas foram exercidas, de modo que o itinerário que segue uma conjectura, né? Então aqui esses itinerários agora é uma conjectura, né, de possivelmente ele ter passado por esses lugares: Colossos, Filipos, Nicópolis, Troade novamente e Éfeso. A suposição é que Paulo tenha sido preso lá em Éfeso, né? A suposição é que Paulo tenha sido preso em Troade e levado para Éfeso para um interrogatório prévio antes de ser remetido a Roma. Aí vocês vão marcar. Não, agora não. O ministério de Paulo não marca. O ministério de Paulo estava já no fim. Aí vocês marquem a partir de Nero. Nero estava no trono do império naqueles dias e, no delírio da sua loucura, incendiou a cidade de Roma, atribuindo a culpa aos cristãos, o que provocou a terrível perseguição neroniana. Até neroniana. Tomar as tudo? Nero estava no trono, né? Isso. Aí vai até a perseguição neroniana. Do império naqueles dias. Seguiu a cidade de Roma, atribuiu a alguns cristãos. Lá no finalzinho. Que provocou terrível perseguição. Aí, Nero o quê? Neroniana. Meu Deus. Eu sei lá, se palavrão elegante. Então, irmãos, ok? Aqui a gente conclui, né, nosso livro de geografia bíblica, tá? Então, esse livro
é um livro mais em teor de pesquisas para vocês. Vai ser um material de pesquisa que você vai ser útil em algumas ocasiões para vocês, né? Dependendo do tema que vocês forem pegar, daquilo que vocês desejarem estudar, né? Sei que os mapas que estão aqui são muito limitados, né? Mas quem tiver gosto, existe atlas bíblicos muito bons, né? Que tem diversidade de mapas, né? E então é só adquirir, comprar, né? Então, e ficar aí com o livro para pesquisar, tá bom? Então vamos lá, a gente vai fazer agora um resumo. Vou resumir só as que vão cair na prova, tá, irmão? Tá, já pode tirar a prova para a gente já resumir junto. Vai que cola, né? Vai que. Tá aí, primeiro, né, pastor? No primeiro? Lá no primeiro questionário. Falem a página para mim. Eu acho que é 30, eu acho. Página 30. Então vamos lá, questão de número 2. Sim. Na página 30. Na Mesopotâmia, berço da humanidade, destacam-se 2 países. Letra C, Babilônia e Assíria. 5 agora. O Egito foi o local onde Israel peregrinou à procura de Canaã. Errado. Falso. Por quê? Não foi o Egito, não? Não foi Sinai. Foi? Deserto do Sinai, né? Vamos lá. Então aqui é falso, aqui é Vamos para o próximo questionário. 42. Só a questão de número 7. Segundo os judeus, o deserto absoluto, onde não há possibilidade de sobrevivência animal ou vegetal, é Yeshimon. Okay. Só lembrar do Y aí que vocês vão se dar bem. 60. Página 60, irmão. Não marcou tudo, só pode. 3, né? Página 60. Então, questão de número 3. A Palestina é geralmente vista com 2 planaltos. Planalto central e planalto oriental. Isso aí, letra D de W, planalto central e planalto oriental. Vamos fazer 7,2. Página 72, questão de número 7. Um único lago Sim. existente em todo o território palestínico é o lago de Meron. Meron. Isso aí, letra B de bola. 9. Wadi é o vocábulo hebraico normalmente usado para designar um rio comum. Errado, por quê? Porque não foi lá, foi tal de. Não. Isso aí. Vamos lá pro próximo. A página. Aqui vai cair também a 9, né? Isso. 86, página 86. Questão de número 2. Foi alimento de João Batista e até hoje é consumido especialmente pela classe pobre. É 86? Gafanhoto, letra D de W. Qual é a página 84? 86. Ah, pera, aqui é prova. É a 2, questão de número 2. D de W. Agora a questão de número 5. Os refaíns também são conhecidos como anaquins e emins e pertencem a uma raça aborígene de gigantes, certo ou errado? Certo. Isto. Tá dando a cola pra todo mundo aí, a gente tá vendo isso, tá? Ninguém deu cola pra mim. Então vamos lá para o próximo. 98.
Qual que era a prova? Não, é esses que eu fiz. Agora, 98, é a questão de número 6. É a cidade mais antiga de Canaã, segundo alguns pesquisadores, pode ser a mais antiga do mundo. 98, Jericó, né? Isso. 98, não é isso? Arrancaram aí, filho. Abre no meio aqui, ó. Abre aqui, no meio aqui, ó. Aí, ó, você é um comentário, né? Trabalho inimigo, meu Deus. Questão do número 6, letra D, Jericó. Qual é o próximo questionário? 112, página 112. Questão do número 3. Período em que a Palestina possuía sua maior área em toda a sua história. Reino Unido. Período do Reino Unido, letra B de bola. Já esqueci tudo. Acho que foi. Dá sim, Então vamos lá. Página 124. 4. Questão de número 7. Nos tempos de Cristo era a maior província da Palestina e lá estava a cidade de Jerusalém. Judéia, letra C. Agora a questão de número 10. Em 14 de maio de 1948 foi proclamado o Estado de Israel com a estrutura de República Democrática, certo ou errado? Verdadeiro. Certo. Agora vamos aí, página 138. Questão de número 2. Local onde Filipe deu o primeiro impulso evangelístico direcionado aos gentios. Samaria. Letra D, 148. Página 148. Agora vai para 158. Isso. Questão de número 6. As etapas da segunda viagem de Paulo podem ser divididas em 3 itinerários a saber: o da Ásia na ida, da Europa e da Ásia na volta. 9. A cidade de Corinto foi o ponto inicial de Paulo na evangelização da Europa, certo ou errado? Falso. Errado, porque foi qual cidade? Filipos, hein? Então, irmãos, se coloque de pé aí para você rapidinho, para você não esquecer. E a gente vai orar já para encerrar e vocês sentam aí, faz a prova. Vamos orar. Já falei no início. Quem for fazendo a prova entregando e tem a prova corrigida pode estar se Caneta rosa, hein, pastor? Já Amém. podia tirar, pastor? Já podia abrir? Pode. Mas vamos orar. É para não esquecer, vocês não estão entendendo, gente. Depois dos 50 a gente não lembra quase nada. Vamos orar neste momento. Vou pedir a missionária Ana para fazer essa oração. Deus está tirando obrigado, Senhor. Nós queremos, Pai amado, neste momento. Hoje, estamos, Senhor, agradecendo. Meu mestre. Sim, Obrigado. mais essa oportunidade, Deus, pelo Espírito Santo, ajude, auxilie, faça lembrar os espíritos Pai, que a tua presença continue conosco, nos dando graça, nos enchendo, nos revestindo, Senhor, com a tua presença. Deus, aleluia. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos. Amém, Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Cristo, a rica e doce comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre, e todos digam. Amém. Passe bem. Bora.